Vamos iniciar então a nossa Assembleia e vou pedir aqui à Dora que faça a chamada para ver se estamos todos, está bem? Então, o João Luís Batista Peneira está presente, a Dora Jesus Filho Lima também presente, a Flor Bela Conceição Batalha Lopes presente, a Rosa Maria Meca Maia presente, a Marta da Silva Fialho presente, a Paula Margarida Leal Calca também está presente. Não, Paula, não, essa não é. Não, essa agora é da Júlia. É a secretária. Pois é, esqueci. Eu estou a seguir, peço imensa desculpa, estou a seguir a lista da pessoa anterior. Então, ali tenho. Depois falta-me aqui, exatamente, o Telmo Miguel Ferreira em seco. E o Sr. Martinho. E o Sr. Martinho. É a representação do Luís. É o Luís Mourinho igual. Mandou mail, está. Desculpem lá. Está aqui o mail dele a pedir a substituição pelo Sr. Martinho, ok? Anteriormente era a voz em substituição do Telmo, agora está. Seguidamente a Carla da Esperança Canelas Médica presente e o Luís Filipe Grosseira também presente. Ok, então estamos todos, certo? Não falta ninguém. Ok, então se não falta ninguém, vamos dar início à Assembleia e antes de entrarmos na ordem do dia, há um período destinado ao público. E, havendo público, vou perguntar se o público quer intervir. Sim, força. É sobre o site de... António Luís Abreu Mendes, certo? António Luís Abreu Mendes, é só para ficar registrado. Era sobre o site da Junta. Sim. Estive a ver e nas assembleias, as assembleias que lá constam só as de 2021. Portanto, as atas da Assembleia de 2022 não está nenhuma no site. Ok. Era bom alguém queira consultar. Era uma coisa que eu gostava de ver. Ok, obrigado. Tem razão, essa instrução já foi dada para ser atualizada e a breve trecho nós vamos fazer isso. Inclusivamente colocar as atas das reuniões do Executivo públicas. De facto, há algumas coisas que não são publicadas, outras não são. Pois. Vamos ter mais atenção a isso. E era outra questão. Muito recentemente foi aplicado o herbicida em alguns grupos da vida. Sim. Era só para ter-se uma ideia de quantos litros, mais ou menos, é que se não gastam em aplicação que se faz. Se tem noção de... Eu não consigo dar essa informação agora. Mário, mas quantos litros? Era uma coisa que eu gostava de ter noção de o que é que se gasta em cada vez. Depois é atribuído, não sei, tens que perguntar Então, se me permite, ok, a pergunta fica feita, mas se me permitem, não tendo aqui essa resposta no momento, eu pedia depois à Sra. Presidente da Junta que na próxima Assembleia trouxesse, ou se tiver interesse em saber antes, poder informá-lo antes. Pode ser? O Sr. Mendes tem e-mail, o Sr. Mendes Sim. tem e-mail, então depois dele, se faz favor. Eu respondo por meio, está bem? Para ficar logo com a informação. Em relação à primeira intervenção sobre o site, obviamente que eu subscrevo aquilo que disse, o site deve estar atualizado para todos os fregueses saberem realmente o que se passa, não só na Junta, mas nas Assembleias, é do interesse, e portanto peço à Sra. Presidente que depois, assim que possível, que o atualize. Mais alguma intervenção? Chegou mais uma pessoa que é do público também, Costa da Silva. Alguma coisa? Não? Não havendo mais nada, nós passamos então à ordem de trabalhos propriamente dita. Eu não tenho aqui a digitalização da ordem de trabalhos, mas todos têm a ordem de trabalhos, são 7 pontos. O primeiro ponto é a leitura e aprovação da ata do dia 27 de dezembro. Vou projetar a ata número 9 deste mandato e vou perguntar se alguém tem alguma observação a fazer ao texto da ata. Ninguém tem? Então vou pôr a ata à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata está aprovada por unanimidade. Passamos ao segundo ponto, que é a leitura e aprovação da ata do dia 10 de fevereiro.
Ora, do dia 10 de fevereiro. Temos aqui também, suponho que está mal o número da ata, porque esta será a ata número 10. A outra era nova, esta tem que ser a 10. Não, a extraordinária está correta. Anteriormente é que não está correta, por isso é que não está no site da Junta, não está correta a numeração. Ah, é? Tem que ser alterada a numeração? Sim, sim. Está Então a outra é a número 8, que aprovámos agora mesmo. Provavelmente. Pronto, é que a ata, as duas com o mesmo número não pode ser. Pois não, mas essa está correta. Ok. Está na pasta da Então, fica a observação para que seja corrigido os números das atas, para que sejam então assinadas novamente por nós e sejam colocadas no site da Junta. Sobre esta ata extraordinária, da reunião extraordinária do dia 10 de fevereiro, pergunto se alguém tem alguma observação ao texto da ata ou alguma sugestão de correção. Não tem? Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passamos ao terceiro ponto. Apreciação e discussão e votação dos documentos de prestação de contas do ano de 2022. Vou passar à Senhora Presidente para poder apresentar o documento. Faça favor. Qual é o documento? É a prestação de contas. A prestação de contas do ano 2022. Mas eu não vou ser Não, vai dizer o que quiser. exaustiva, Sim. porque, em primeiro lugar, boa noite a todos. Acho que ainda tinha que cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, os caros eleitos, o público. Eu passo a referir apenas alguns números do relatório de gestão. Quer que apanhe alguma página em particular? Sim, se calhar a página 3, 3? mas é deste relatório. É o mesmo. É este. Página 3. Página 3, relatório de atividades. Só uma notinha, posso? Sim. Esse relatório de atividades tem lapsos. Ok. já sim, vai. sim, senhora. Tem que ser Obrigada. corrigido. Não, tem outros, tem que ser corrigido. Já foi corrigido e o documento atual já está aí. Esse que está Nomeadamente, retirarmos um advérbio, onde se lê no parágrafo 2, na página 2, quarto parágrafo. Página 2. Quarto parágrafo. Aqui. Então, quarto parágrafo, vamos jogar com tal. Que começa de forma a 1, assegurar 2, uma 3, continuidade. 4. A nossa freguesia continua, isso não é? mesmo, exato. Onde se lê, tem a ver com o alto de transferência dos recursos do município para a freguesia de Alcáçovas. Realmente nós recebemos, houve um aumento do montante financeiro mensal transferido, que melhorou, mas não melhorou substancialmente o nosso orçamento e tudo o que temos que diz respeito à nossa gestão diária e salarial e etc. Retiramos-o substancialmente. Depois, na página 4, houve aí uma errata, onde diz 2.5, 2.5. página 4, 2.5. 2.5. Cemitério. Exatamente. No que diz respeito ao cemitério, este ano, ou o ano que findou, não houve nenhuma contratação de empresa externa. Isto ainda foi no período do Covid. Ok, sim. É retirar Isso aquele foi parágrafo. retirado. Retirar Exatamente. aqui, Isso sim. foi retirado. E, na última página, 2.9. 2.9, pessoal. Exatamente. Não foi realizado nenhum almoço de Natal com os trabalhadores e familiares. Retirámos esse ponto. É isso. Já está corrigido nos documentos que temos. Sobre a execução orçamental, dizer que, agora se formos para este documento, relatório de gestão, se toda a gente pode ver, se acha bem.
está mais próximo. É mais Vai tomar com uma Fácil. coisa. Os mapas obrigatórios. Sim, sim. Vamos lá ver, tem que passar estas folhas todas. Demonstração do desempenho orçamental também não. Demonstração da receita também não. Demonstração de também das Não, é despesas. mais para o fim. É. Sim, um mapa mais resumo. Uhum. Aqui. Este não. Alterações orçamentais também não. Não. Alterações do plano de plurianual também Não. não. Não, pois. Operações de tesouraria também não, porque estas não são feitas da junta. Estas também não. E ainda estamos muito. É muito É mais avançado. fácil, pode dar aí. Posso dar um mais? Posso ir? Não pode ir mais. Eu não sei se era mais fácil pôr na lupinha e escrever. Não, escreve Não, não. Isso é não que dá. atualizar não vai procurar. Pois isto é digitalizado, não vai à procura. Pois tem PDF. Não, não. Não. Ainda mais um bocadinho, não é? É agora. É, gente, relatório fiscal, certo. Exato, página 3. Três. Aí, essa tabela lá em cima. Sim. Pronto, dizer que nós começámos o ano 2023 bem financeiramente. O saldo anterior transitou para este ano foi de 69.250. Bárbara. Diz? Esse foi o que transitou de 22. Ah, exato, exato. Eu lá estou, eu vou lá na frente. Exato. Pronto, então o saldo que transitou de 2021 para 2022 foi de 109.256 euros e 14 cêntimos, sendo que a receita de 2022 foi de 338.300 euros e 70 cêntimos. Estas receitas provêm, nomeadamente, do Fundo de Financiamento das Freguesias, cerca de 221.792, de verbas do IFP, que apoiam trabalhadores que nós temos na Junta ao abrigo dos programas CI+, de 15.915 euros. Cobranças de impostos, de taxas, de multas, outras penalidades, de venda de serviços como as inumações, exumações, esculturas, etc. Acho que não vou ser muito cansativa com isto. Voltando àquele quadrozinho anterior, destacar que tivemos uma despesa no ano de 2022 de 298.087 euros e 79 cêntimos, sendo que o saldo de 2022 para 2023 que passou foi de 105.878 euros e 44 cêntimos. Portanto, o saldo é o chamado saldo para a gerência seguinte. Deste, a Junta vai ter despesas, a maior fatia de despesas que vai ter é com os ordenados do pessoal, constituindo 62,52% da despesa total da Junta. E acresce que para este ano nós pretendemos abrir concurso para mais 2 operacionais, um para limpezas e outro para limpezas de WCs, etc. E outro para assistente operacional, mas para a rua, para a limpeza das ruas. Acresce também a esta percentagem
o facto de nós já termos começado a pagar este ano o subsídio de velocidade e salubridade, precisamente desses trabalhadores que nós temos na rua, porque têm a mexer com vários lixos. Então começámos a pagar agora no mês de abril com retroativos a janeiro. Isto tudo para dizer que realmente a percentagem de despesa é elevada e este ano provavelmente ainda vai ser maior. Na questão dos salários. Mais despesas que nós vamos ter este ano serão, além da manutenção normal dos equipamentos, a aquisição de diversos materiais que têm a ver com o dia-a-dia normal da Junta, os diversos encargos. Vamos ter também uma despesa bastante confortável, que é da Semana Cultural, que o ano passado nos custou cerca de 40 e tal mil euros. Eu suponho que este ano também deveremos ascender a esse número. Depois, em relação a isto, não sei se o Sr. Tesouro quer acrescentar mais alguma coisa. Queria receber perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Sim. Se verificaram toda a documentação enviada, se tem alguma questão sobre o relatório financeiro e queiram colocar. Ok. Então, a Presidente da Junta e o Sr. Tesoureiro também estão à disposição dos eleitos para poder responder algumas perguntas. Portanto, vou abrir a discussão. Quem é que quer intervir? Ninguém? Luís? Nenhuma pergunta? Não. Estou a perguntar ao Luís porque é da área. Os outros às vezes podem achar assim que não estarem por dentro, mas ao público não vou perguntar, que não se pode pronunciar, mas ninguém quer fazer perguntas? Pronto, ok. Eu também não tenho assim grandes perguntas a fazer, porque obviamente percebo os documentos. A Junta passa para 2023 com mais dinheiro do que passou para 2022. 105 mil euros é algo significativo, independentemente das despesas que possam reforçar este ano. E nós aprovamos o mapa pessoal para reforço mais dos servidores. E, portanto, a Junta, obviamente, pode fazê-lo porque nós fizemos essa aprovação nas reuniões anteriores, quando fizemos também a aprovação do plano de atividades orçamental. Nada tenho assim a obstar àquilo que foi apresentado. Não tenho nenhuma dúvida. Se não tiverem nenhuma dúvida, vou para a votação. Falem embora, se quiser. Não, talvez para sempre. Talvez para sempre. Nós não estamos em ditadura, felizmente. E, portanto, todos podem falar. Graças a Deus, exatamente. E aos capitães de abril. Já agora, porque festejamos o 25 de abril ontem e é bom que ele saiba. Vou para a votação. Portanto, a Bárbara teve a falar, desculpa lá, a Sra. Presidente, teve a falar, ela falou também numa perspectiva daquilo que vai acontecer em 2023. Mas aquilo que estamos aqui a discutir é o que é que aconteceu em 2022, foi o relatório que nos foi enviado e as contas que nos foram enviadas. Não havendo aqui dúvidas a esclarecer, eu vou para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O documento está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte, e o ponto seguinte é a apreciação do inventário e cadastro dos bens da freguesia. Portanto, o inventário... Vamos lá ver onde é que está aqui. A Sra. Presidente quer dizer alguma coisa sobre o documento da empresa? Sobre esse em particular, não. Não. Então vou perguntar se tem alguma pergunta a fazer ao Executivo. Portanto, estamos perante uma listagem daquilo que é propriedade da Junta de Freguesia. É disso que estamos a falar. Se tiverem alguma dúvida, podem esclarecer. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vou pôr à votação. Não é votar. Como? Isto não é votar, sabe? Muito bem, Sr. Mário. Isso é que é. Isto é só apreciação, exatamente. Ou seja, apreciar e fazer perguntas sobre isso. Não temos que votar, está muito bem.
Isto é sempre bom ser chamado a atenção. É, exatamente, está aí, sinal que está atento. Ele é que não está. Passamos ao ponto seguinte. Tá. Passamos ao ponto seguinte. Apreciação e discussão e votação, neste caso sim, votação, da primeira revisão orçamental para 2023. Penso que a Sra. Presidente já deu aqui um adiré quando falou do relatório de contas, mas se quiser, obviamente, pode dizer aqui mais alguma coisa. Estamos a fazer uma alteração. Esta alteração visa essencialmente distribuir o saldo. É, exatamente, para é isso 2022 por os 105 euros. Por as várias rubricas que nós entendemos que precisavam ser reforçadas, por isso que foi feito e que está refletido nesses momentos. E quais é que acharam que deviam ser reforçados e porquê? Já agora explicar isso à Assembleia. São uma série delas, porque felizmente o valor era elevado e todos na coluna dos reforços, todos os que têm valores, foi os que nós decidimos reforçar. Analisámos já alguns gastos deste ano, comparámos com aquilo que também tínhamos feito em 2022 e entendemos que estes necessitariam de reforço. Ok. Nomeadamente as atividades culturais, E pessoal, o pessoal, o facto de nós irmos colocar o novo parque infantil no bairro da Laje. Também temos intenções de colocar placares e recipientes com sacos para a apanha dos dejetos dos cães, que é um problema imenso nas ruas de Alcáçovas. Pretendemos também, de forma a atrair mais turismo, mas um certo tipo de turismo, colocar o lettering, a palavra Alcáçovas em letras grandes, né, junto da rotunda dos carros. Pronto, são mais alguns investimentos que nós vamos fazer. E pronto, vamos continuar com os diversos apoios às diversas associações que nos solicitam, nomeadamente à AMARTE, na realização das marchas populares. Vai-se continuar. Acho que há aqui um voto a favor. Vai-se continuar também com os programas de apoio social, nomeadamente a Bíblia Solidária. Nós pedimos essa pequena ajuda. Mais atividades com os nossos séniores da vila. Né? Pretendemos fazer um passeio pela Viçosa no final deste mês, gratuito. Mês seguinte, fazem Em maio. Sim, maio. Pois, nesta razão. Lá para 26, Está sempre. Portanto, acho que. Eu faço só uma pergunta. E as placas indicativas de entrada na freguesia, tínhamos falado, aliás, até porque quando se vende Viana... Falta colocar uma. Isso aí é um sistema muito burocrático, nós temos que nos deslocar pessoalmente, embora nos nossos administrativos, tenha enviado alguns e-mails para o IMT. De forma a acelerar o processo, nós temos que nos deslocar lá e fazer o pedido. Está previsto. Está previsto para este ano? Sim. Ok. Alguma pergunta dos eleitos? É uma Assembleia muito calada. Nunca fazem perguntas. Ok. Talvez parecidos, se calhar, com outros documentos. Foi só. Eu deduzo que sim, eu deduzo que sim. Dos documentos, isto assim, Ok, então vou pôr a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Depois temos então o ponto 6, que é a apreciação da informação escrita do Presidente da Junta. Aqui convém que a Sra. Presidente da Junta diga alguma coisa sobre aquilo que acha de mais relevante. Então, a atividade da Junta de Freguesia abarca o período desde o final do ano passado até dia 17 de abril deste ano. Eu destacaria, entre as várias reuniões onde o Executivo esteve representado, ora por mim, ora pela Senhora Secretária, na altura eu, mas a Paula, ou pelo Sr. Tesoureiro, reuniões com o Executivo Camarário. Tivemos duas, não estou em erro.
em que foram focados diversos assuntos de interesse para a nossa freguesia e eu enumerei-os todos, como o Sr. Presidente tinha dito nas outras assembleias, convinha para que todos os eleitos e presentes aqui pudessem ter conhecimento dos assuntos ali discutidos. Chama a atenção que, mas isto penso que já vai ser de conhecimento público, o município pretende colocar 2 postos de carregamento para veículos elétricos, um à beira da Nacional 2 e outro à beira das piscinas. Falámos nessas reuniões de qual seria o projeto para a área do Poço Novo, que é importante, e visto que há lá agora um estabelecimento de turismo rural, que aquela área seja substancialmente melhorada, seja com parques de estacionamento ou seja com áreas ajardinadas. Também aí dar valor ao antigo lago, né, da lavagem. Depois, mais questões que também nós levamos para essas reuniões de Câmara, para quando também a realização ou projeto de um parque de estacionamento junto à Igreja Matriz, na parte de baixo do Adro, nomeadamente para o estacionamento de transportes coletivos, né, autocarros. Mais, numa dessas reuniões recentes com o Sr. Joaquim Bento, sim, foi-nos pedido que fizéssemos o relato de vários pontos na junta na vila que nós víssemos que podiam ser melhorados em questões de estacionamento, de trânsito, ruas que poderiam passar até só no sentido, ruas que poderiam usufruir de um passeio, né, para pedestres. E então, nesses vários pontos, chamámos a atenção para a Rua de São Pedro e para a Rua da Esperança. E pedimos, se fosse possível, que fizessem uma área de passeio com pilaretes e uma parte só para o estacionamento. Porque assim os pedestres, os peões, não precisam de colocar o pé no meio da rua, não é? E ficam sujeitos a algum atropelamento. E já me foi relatada por pessoas que têm estabelecimentos comerciais ou que habitam nessa zona, que por pouco já não aconteceram ali acidentes graves. É preciso abrir os ouvidos antes de pôr o pé fora de casa. Tu és uma das pessoas. Mas os carros são elétricos agora Se não sou querido, o problema não passa só pelos pilaretes. Colegas, para que fique registado e depois faça a ata, vamos usar aqui as regras. Agora fala a Sra. Presidente, depois cada um de nós inscreve-se e se não depois quem está a fazer a ata fica aqui com algum problema. Correto. Nessa reunião com o Sr. Joaquim, também destacámos, ou fomos informados que o Executivo Camarário pretende colocar passadeiras elevadas em diversos pontos da vila, de forma a diminuir a velocidade com que os condutores aqui passam, nomeadamente na rua, fala o nome da rua, esta rua que vai dar à Igreja Matriz, lá em cima, exatamente. Ao pé da Terra-Mãe, da escola, pronto, só alguns pontos. Depois, tivemos uma reunião com o Sr. Comandante da GNR e com o Executivo Camarário, em que nos foi apresentar dados sobre a criminalidade e segurança no concelho de Viana do Alentejo. Sobre isso, eu não queria ser muito exaustiva, mas eu tomei aqui alguns apontamentos para só descobrir onde eles estão. E agora vou aos papéis como antigo presidente. Então, o relatório que nos foi apresentado pelo Sr. Comandante da GNR tem dados de 2022 e nos quais relatavam que tinham tido um total de 190 crimes no concelho. E destacou na área das Alcáçovas os crimes por condução alcoolizada, não é? Os condutores estavam alcoolizados. Furtos, ele apontou 32 no concelho,
e que tinham feito, que a GNR no Conselho tem feito algumas ações de sensibilização, nomeadamente com os idosos e com os jovens na Escola Segura, trazendo um total de 369 ações totais. Pronto, mas resumindo e concluindo, para dizer que a taxa de criminalidade desceu no nosso Conselho, acho que toda a gente tem noção disso. Destaco também uma reunião que houve com a ANACOM, a Autoridade Nacional para as Comunicações. Aqui o Executivo da Junta e o Executivo Camarário estiveram em reunião com o Sr. Presidente da ANACOM e mais uns técnicos engenheiros que também estiveram presentes, que nos relataram que irão proceder a algumas melhorias nas comunicações. A breve trecho, porque todas as diversas operadoras assumiram um compromisso que se chama Obrigações de Investimento para com a ANACOM. Entre outras, eles comprometem-se a aumentar a sua área de comunicação, digamos assim, em 75% até ao final de 2023, alargar a área, exato, e 90% até o final de 2025. Portanto, estão a aumentar a capacitação das antenas, nomeadamente com a partilha pelas várias redes de uma só antena. Portanto, isto depois também entraram assim em muitos detalhes que eu não sei agora reportar, mas o balanço dessa reunião foi bastante positivo. E a breve trecho, as nossas telecomunicações vão ser melhoradas. Depois, pela questão do aumento da temperatura e o perigo de fogos, eu estive fazendo parte, como representante das freguesias aqui do Conselho, estive numa reunião com a Comissão Municipal da Gestão Integrada de Fogos Florais de Viana do Alentejo, em que garantiram que a partir do início do mês que vem, dia 6 de maio, a vigilância das áreas florais vai aumentar. Mas destaco também na promoção da nossa arte chocalheira e pronto, na defesa desse património, o patrocínio da Junta aos prémios que foram entregues na volta ao Alentejo. E aqui isto foi uma parceria também com a Caixa Agrícola de Évora. Depois, pronto, tivemos várias reuniões com alguns fregueses, alguns familiares de alguns operacionais, preocupações diárias, tivemos reuniões com diversas associações para a organização dos diversos eventos, na Semana Cultural, nomeadamente. Em termos de publicitações, os regulamentos que aqui foram aprovados já foram publicados em Diário da República e falo do Regulamento Geral de Taxas e Licenças, do Regulamento do Cemitério e do Regulamento de Apoio às Famílias e Incentivo à Natalidade. A breve trecho, nós também vamos tornar público a forma como podemos apoiar essas famílias para que usufruam deste financiamento, deste pequeno apoio. E eu acho que estou a ser um bocadinho exaustiva, não é? Eu consigo. Mário, não sei se queres acrescentar alguma coisa, ou a Paula. Posso finalizar? Sim. A 17 de Abril, pronto, com todas as despesas que nós temos tido já aqui reportadas, e com todo o apoio às diversas associações e às diversas atividades da freguesia, a 17 de Abril o total da disponibilidade orçamental era de 177.050,46 €.
Obrigado, Sr. Presidente. Se disse, se quiser dizer mais alguma coisa, diga. Não, acho que não. Ok. Ok. Não sei se... Então, alguém dos eleitos da Assembleia quer usar a palavra? Martim, faça favor. Ora, sobre não vemos apoio às instituições, eu estou a ver que o Sport Global Casamentos continua a ser o parente pobre da Casa Zona. Sem pau, vai não ter. Esses 100 euros são faz parte da cota, vá lá, a cota entre aspas, que nós atribuímos a todas as associações pelo seu aniversário. É assim, o Sport Global Casamentos conta sempre com o nosso apoio. Tem sido nomeadamente no fornecimento de bens materiais, ou do empréstimo de bens materiais, da impressão de cartazes, ou qualquer outro apoio que eles nos solicitem. O Clube da Bola também cede muitas vezes o espaço a custo zero. Também. Digamos que isto ninguém paga nada. é uma troca. Está bem. Em relação às passadeiras elevadas, Sim. incluam também no vosso projeto a Rua de São Geraldo, porque há alguns aceleras. A que desce diretamente para São Geraldo. Claro. Embora lá, por isso, o osso. Sim. Aquilo já foi sossegado, já não é. Mas É mesmo. toda a noite carros, motos para baixo para cima, não vai andar. Mas é uma área onde habitam muitas famílias e, nomeadamente, crianças. Ora, aí está. Está bem, vou tomar nota disso. Obrigada. Ok. Martim disse? Está tudo sim. Ok. Mais alguém? Ok. Eu acrescento que registro com agrado o projetasse aquele parque de estacionamento ali para junto ao lado da igreja. Aliás, aquela propriedade foi comprada pela Câmara, ainda quando eu era vereador, e lembro, já foi há muitos anos, e exatamente com esse objetivo, de criar ali um parque de estacionamento, até porque os autocarros não conseguem entrar no centro histórico e podem ficar ali. Há uns dias lembrei-me que há também um sítio muito bom para estacionamento e que infelizmente é privado, não é infelizmente, é privado, infelizmente não está aproveitado, que é aqui o lugar do boi. Acho que tem que dar essa sugestão também à Câmara, de que se fosse comprado e utilizado para estacionamento era espetacular, espetacular, porque está aqui com ótimos acessos, muito perto do centro histórico, perto da Junta, perto do Paço, perto da Santa Casa da Misericórdia, e portanto seria excelente aquele espaço. Obviamente o dinheiro não chegou para todos, nós sabemos, e também não é da competência da Junta, neste caso seria da Câmara Municipal. Mas seria uma boa indicação que, se um dia pudesse ser comprado aquele espaço, para poder fazer um estacionamento, Alcáçovas, na minha opinião, ganharia muito com isso. De resto, não tenho nada a observar, registrei com agrado as reuniões e aquilo que foi tratado nas reuniões. Aliás, foi um pedido que fiz para que não fosse só dito que foi reunião como tal, mas que dissesse o que é que foi tratado nas reuniões, e obviamente que fica também esse elogio ao Sr. Presidente porque o fez, porque respondeu positivamente a essa solicitação, e nós ficamos a saber o que é que foi tratado nas reuniões, com que objetivo e aquilo que teve como resultado. Às vezes, o que vamos tratar nas reuniões acaba por não ter resultados, mas pelo menos não quer dizer que não nos esforçássemos. Não é? Pronto, mas isto é assim, acontece com todos, acontece comigo e acontece com todos. Registro, também já disse na Assembleia Municipal, enquanto público, e digo aqui também enquanto eleito, que registro com muito agrado que o facto de o Conselho ter melhorado muito em termos de policiamento, de segurança. Não melhorou a nível da saúde, infelizmente ainda, mas esperamos que melhore, fazemos votos para isso. Sou uma pessoa de fé, portanto tenho fé sempre que as coisas melhoram, mas em termos de segurança já fiz o elogio à Câmara, ao comandante do destacamento, ao comandante do posto territorial e obviamente com certeza se houve aqui também papel da Junta, faço também à Junta de Freguesia, porque é o trabalho de todos em conjunto que resolve os problemas. Portanto, também registro isso com muito agrado. E o Sr. Presidente disse que a criminalidade reduziu, pelo menos em termos estatísticos daquilo que está registado, porque muitas vezes as pessoas sofrem um crime e não vão fazer queixa, isso não fica registado.
mas é verdade que o policiamento melhorou bastante e fica aqui também o elogio não só aos órgãos das autarquias, mas também, neste caso, muito pessoalmente ao comandante da GNR do Conselho e do territorial também, porque obviamente também tem que ter aqui um papel. Pergunto se mais alguém quer intervir. Então, faça favor. Queria só fazer um pequeno reparo e dizer outra coisa. Quando está a referir-se em relação ao parque de estacionamento junto à Igreja Matriz, o Sr. João estava a referir que enquanto estava na Câmara foi adquirido o terreno, mas fazer menção de que não é bem assim. Portanto, se estamos a falar de 3 parcelas de terreno, uma parcela pública, uma parcela que foi adquirida para inserir junto à parcela pública e outra parcela que foi doada pela família. E, por conhecimento próprio do assunto, posso dizer que o parque não tinha sido avançado pela Câmara no Executivo anterior, exatamente porque decorria ainda judicialmente o processo para a legalização do próprio terreno. Portanto, acho que é um assunto que deve ser realçado e que deve realmente ser trabalhado, porque é um projeto que já está em cima da mesa e, inclusive, o anterior Executivo Camarário fez o trabalho, digamos assim, de terraplanagem para permitir que o pouco que temos já fosse alguma coisa, porque antes era mesmo nada, não é? E agora, pelo menos, já alguns autocarros já podem parar e tudo, mas só uma pequena nota para... O terreno que foi comprado à família Trigo Sousa pela Câmara Municipal, quando eu lá estava. Era aquele que pega com a estrada. Exatamente. E o outro de trás que estava... O outro de trás foi oferecido, sim. E em relação ao que estava a dizer, que da sua proposta, que deixa a sua ideia, eu louvo a sua ideia de termos um parque de estacionamento num sítio aprazível como este, mas faço também a nota para que o mesmo espaço seja de facto, antes de qualquer intervenção, ou se ser pensada uma compra para um estacionamento, seja percebida e estudada até o seu valor histórico e arquitetónico em si. Estamos a falar de um imóvel que eu tenho conhecimento e que já acompanhei algumas visitas de técnicos até ao local, com os próprios proprietários, e sei que dentro do mesmo há um conjunto de alguns pormenores arquitetónicos e históricos que devem de ser também por nossa parte, enquanto órgãos da Junta, salvaguardados como património da nossa freguesia. É só essa pequena ressalva àquilo que é a sua ideia, que é extraordinariamente boa, porque nós queremos todos os carros à porta da farmácia, do centro de saúde, tudo. Nós até nos levamos lá para dentro, não podemos. Mas há que ter a intenção que, de facto, dentro desta malha urbana, há um conjunto arquitetónico que deve de ser salvaguardado para, portanto, preservar aquilo que é a nossa identidade. Não é? Ok. Eu não conheço por dentro, tenho por boas aquilo que é a indicação do Telmo, obviamente que sim, mas uma coisa não invalida a outra. Claro, por isso é que eu estava a dizer que pensamos uma coisa, mas que sim. Pensemos também em perceber, paralelamente, o que é o espaço em si. Aliás, até porque aí, se calhar, esses pormenores arquitetónicos estariam disponíveis para toda a gente os ver, coisa que agora não estão. Até que o espaço, no meu entendimento, poderá sim ser aproveitado pela freguesia e pelo município, noutra vertente que nem dispor algo conversa lá dentro. Mas isso, para outros estudiosos que eu faço, não é o momento. Certo, fica a proposta, Sr. Presidente. Este documento também não é votado, portanto, este é só apreciado. Tenha mais alguma dúvida sobre... Penso que a Sra. Presidente até foi exaustiva na explicação. Não foi demasiado. Não foi demasiado. Acho que foi muito bom. Não, é isso que se pretende. Eu agradeço que seja assim. Explicar. Até porque às vezes podem ficar dúvidas e as dúvidas devem ser retiradas. Não há mais ninguém que queira intervir? Se não houver ninguém, nós esgotámos a ordem de trabalhos. Há agora um novo período de intervenção do público. E neste momento ainda há mais público. Como? Não, o ponto 7 é... certo. Eu estava a pensar já na ata de ainda votar no minuto da data. Não, todos estamos de acordo em que a ata seja aprovada em minuto, não é? Alguém se opõe? Então está aprovado por unanimidade a ata em minuto. Depois é que vamos embora.
O público, temos 3 pessoas do público. Alguém quer intervir? Costa da Silva. Boa noite a todos. Antes de mais, uma felicitação à Junta, à nova composição, que teve a coragem de dar continuidade ao processo, porque não é fácil quando estas coisas acontecem. A vida das pessoas altera-se, é o que é, mas ainda assim sei que é difícil quando há uma mudança e ela não era expectável, aconteceu, mas, na minha opinião, os trabalhos correm bem dentro daquilo que é a normalidade e o grupo executivo funciona bem, tanto que transmite com clareza aquilo que são os projetos, as ideias e o seu próprio desenvolvimento. Queria deixar esta nota de felicitação. Depois deixar aqui um esclarecimento, que é, quando há pouco falámos das passadeiras elevadas, o projeto em concreto é um projeto candidato pela Câmara, pelo município de Viana do Alentejo, ao PRR, ao Plano de Operação e Resiliência, para as acessibilidades de pessoas com mobilidade reduzida. Portanto, não tem como objetivo a redução da velocidade. Tem um segundo objetivo, ou seja, a partir do momento que se eleva uma passadeira para facilitar a mobilidade das pessoas, significa que o efeito da passadeira também faz reduzir, a elevação da passadeira faz reduzir efetivamente a velocidade. Mas o objetivo do projeto tem uma lógica precisamente na perspectiva das acessibilidades, o que não invalida o município entender e se defender a utilização de mecanismos, nomeadamente as bandas sonoras ou outras quaisquer, que permitam a redução de velocidade. Portanto, todas são positivas. Portanto, esta tem como segunda intenção, a primeira não é verdadeiramente aquela que estávamos a falar há pouco aqui, mesmo uma lógica de acessibilidades. Uma terceira nota, portanto, é uma recomendação que eu faço ao órgão Junta e Assembleia de Freguesia. Em Viana do Alentejo, no Conselho, existe uma discussão importantíssima que tem a ver com a estratégia local de habitação. O foco da estratégia local de habitação no Conselho de Viana do Alentejo está muito centrado, por um lado bem, no bairro social de Aguiar. Resolver o problema do bairro social de Aguiar. Numa primeira etapa foi definida a estratégia pelo Conselho, portanto, ainda no executivo anterior, foi negociada com o IRU, portanto, que é a entidade que gera todas as matérias de habitação, sobretudo habitação social, e também de reabilitação urbana associada à habitação social, mas a minha recomendação vai no sentido dos dois órgãos pensarem um bocadinho até desafiarem o município, no sentido de verificar situações frágeis que existem na freguesia das Alcáças, famílias com grande fragilidade, no sentido de as poder incorporar esses casos mais dramáticos, que existem, mas não sendo alguns, mas os órgãos em si têm mais informação do que as pessoas individualmente, penso que normalmente acontece isso. Portanto, o desafio é incentivar, porque isso é possível, reprogramar aquilo que é a estratégia local de habitação, torná-la mais ambiciosa no sentido de resolver mais problemas, ou seja, não resolver apenas aquilo que é o bairro social de Aguiar, que é um problema importante, mas temos mais problemas e muito graves sociais, quer em Alcácer, quer em Viana. Mas estamos a falar, hoje aqui, em Alcácer. O nosso foco é Alcácer. Por isso, a minha recomendação é estes órgãos falarem com o município, o executivo, com mais proximidade, como é natural, no sentido de alertar para os problemas que existem em Alcácer, levar-lhe em concreto estes problemas. Ainda por cima, isto agora temos de ter muito cuidado com a proteção de dados, não podemos divulgar de qualquer maneira esta informação, mas nas reuniões específicas isso é possível. Por isso deixo esta recomendação no sentido de olhar para estas situações de famílias muito carenciadas e tentar incluí-las, portanto, neste projeto. Estamos numa fase que é possível. Se deixarmos passar esta fase, depois não há oportunidade, ou se calhar não vamos ter tão cedo a oportunidade de ter financiamentos a 100% a fundo perdido. A 100% a fundo perdido. Se formos a tempo, portanto, a questão é que os concursos do PRR têm uma lógica, como na economia se chamava, ou na gestão, FIFO. Os primeiros a entrar são os primeiros a sair, ou seja, os primeiros a candidatar-se podem tomar dinheiro.
e aqueles que são os municípios com mais equipas de arquitetura e na área social conseguem apresentar projetos com rapidez, o que significa que são os primeiros a levar o dinheiro. Estamos a falar de Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintras, a Vila Nova de Gaia, portanto, são muito golosos, né? Portanto, levam o dinheiro com rapidez. Portanto, às vezes, se olharmos para os casos, caso a caso, pequenino, é possível ir apresentando várias candidaturas ao PRR e resolver esses problemas sociais gravíssimos para o nosso conceito. E depois tem uma segunda vantagem também. Normalmente essas famílias vivem em situações de casas degradadas, têm a vantagem também, em termos urbanos, haver alguma recuperação urbana do nosso património. Portanto, deixo este desafio que me parece importante, esse olhar social para as pessoas, até porque a Junta tem um programa social, portanto tem claramente identificado quem são os protagonistas, aqueles que poderão beneficiar deste programa. Era só estas notas. Já agora só um bocadinho, perguntar se há mais algum... Sim, podemos. Era em relação ao órgão do Poço Novo, vendo uma intenção da Câmara de uma limpeza e de programar lá alguma coisa, até lá e até que isso seja feito, ajuda-se, se calhar, talvez, que cuidasse daquilo de outra forma, porque aquilo que de facto está ali mesmo dado ao abandono, com aquele turismo rural e com clientes desde antes da Páscoa, todas as semanas, uma vez que se querem atrair turistas, chegam lá a uma imagem com que reparam. Penso que seria possível. Depois já feita uma limpeza de ervas. Só um bocadinho, só Mendes, mais alguma coisa? Não, o Sr. Presidente estava a falar sobre uma limpeza de ervas. Posso dizer que agora, quando foi feita a aplicação do herbicida, lá não foi aplicado herbicida nenhum. Ok. E se lá passar, se der uma bolha dela, podem ver o que lá está. Senhor Presidente, está um bocado ao abandono. Mais algum assunto, Mendes? Não, está. Zé Filipe? Nada? Ok. Senhor Presidente, pode responder? Eu vou confirmar com os operacionais que andam na rua se realmente não foi aplicado o herbicida lá. Eu tinha a noção, ou a ilusão, de que seria... Se perguntar, se passar, vê que as ervas estão verdes, portanto, o herbicida não foi aplicado. Eu há bocadinho tinha referido que a pretensão do Executivo abrir concurso este ano para mais 2 operacionais, porque um dos obstáculos com que nós nos debruçamos desde o início é a falta de mão de obra, não é? De recursos humanos. E com uma vila tão grande, com áreas ajardinadas inúmeras, é complicado chegar a todo o lado. Mas nós vamos fazer um esforço para que a área do Poço Novo seja melhorada nesse aspecto, pelo menos o aspecto visual, na medida do possível. E obrigada pela recomendação. Experimento que sabe para dar uma olhada para ver e não está mais. O Dr. Costa da Silva quer responder alguma coisa? Tomei nota da recomendação e vamos trabalhar em conjunto. Ok. Só uma informação acerca disso. O único parceiro privado que entrou nessa candidatura foi a Santa Casa da Misericórdia de Alcácer, depois está a tratar também da candidatura, porque agora temos que tratar efetivamente de ver se temos quem faça projetos em termos urbanísticos, e depois vai haver uma outra briga, que é se temos a gente para fazer as obras, porque é uma coisa que neste momento está difícil. Porque os projetos têm que estar prontos, as obras têm que estar prontas, salvo em março de 2026. Março ou maio de 2026. No caso das chaves não tem. Exatamente, das chaves não. Exatamente. Portanto, aqui é contar para trás e ver se temos tempo para chegar lá e ter tudo pronto. Porque realmente os financiamentos são 100%, não se devem perder, mas a Santa Casa da Misericórdia está a tratar para ver se consegue recuperar algumas casas que foram dadas, degradadas e que têm que ser recuperadas. Não é? Mas também subscrevo aquilo que o Dr. Costa da Silva disse, que é uma preocupação também que tenho, e se fosse possível alguns particulares poderem beneficiar de recuperar as suas casas por não terem dinheiro para as recuperar e poderem recuperar casas que estão degradadas, passarem a ter até todas as condições habitacionais, isso seria bom. Sei que não é fácil. Não é fácil as pessoas às vezes perceberem o que é e estarem disponíveis para fazer uma candidatura também.
Mais alguma questão, neste caso, de intervenção do público? Se não houver, vamos fazer um intervalo para que seja... Ou já está feita a minuta? Já está, aquilo é que é rapidez. Sim, senhor. Então, vamos passar à leitura da minuta. Quer que eu leio eu? Pode ler você, se quiser. Minuto data número 10 da reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do dia 26 de abril de 2023. No dia 26 de abril de 2023, pelas 21 horas, reuniu a Assembleia de Freguesia de Alcáçovas em sessão ordinária na Junta de Freguesia de Alcáçovas, tal como previsto na Lei nº 1A/2020, 19 de março, com as alterações introduzidas no descrito número 5 do artigo 3º da Lei nº 28 de 2020, 28 de julho. Os pontos constantes da ordem de trabalho foram os seguintes. Ponto 1. Leitura e aprovação da ata da sessão de 27 de dezembro de 2022. Ponto 2. Leitura e aprovação da ata da sessão de 10 de fevereiro de 2023. Ponto 3. Apreciação, discussão e votação dos documentos da prestação de contas do ano de 2022. Ponto 4. Apreciação do inventário e cadastro de bens da freguesia de Alcáçovas. Ponto 5. Apreciação, discussão e votação da primeira revisão ao Orçamento 2023 e ao Plano Plurianual de Investimentos. Ponto 6. Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta acerca da atividade da autarquia, bem como da situação prevista na alínea E do número 2 do artigo 9 da Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro. Ponto 7. Aprovação da ata em minuto. O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão e procedeu à verificação das presenças. Estiveram presentes os seguintes lugares: João Luís Batista Penetra, que presidiu, Dora de Jesus Fura Lima, Florbela da Conceição Batalha Lopes, Telo Miguel Ferreira Seco, Marta da Silva Fialho, Rosa Maria Merca Maia, Martim Manuel Fadista Lepe, em substituição de Luís Miguel Mourinho Banha, Carlos da Esperança Canelas Merca, Luís Filipe Grosso Teira. Em representação da Junta de Freguesia esteve presente a Sra. Presidente Maria Bárbara dos Santos Matadinho, a Sra. Secretária Paula Margarida Leal Calca, bem como o Sr. Tesoureiro Mário Gonçalo Orgrau. No período antes da ordem do dia interveio o Sr. António Luís Aurélio Mendes. Ponto 1. Leitura e aprovação da ata da sessão de 27 de dezembro de 2022. Foi aprovada por unanimidade. Ponto 2. Leitura e aprovação da ata da sessão de 10 de fevereiro de 2023. Foi aprovado por unanimidade. Ponto 3. Apreciação, discussão e votação dos documentos de prestação de contas do ano 2022. A Sra. Presidente da Junta interveio e fez uma breve explicação sobre os documentos à aprovação. O documento foi aprovado por unanimidade. Ponto 4. Apreciação do inventário e cadastro de bens da freguesia de Alcáçovas. Foi apreciado o documento em questão. Ponto 5. Apreciação, discussão e votação da primeira revisão ao Orçamento 2023 e ao Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Ações mais relevantes. Foi aprovado por unanimidade. Ponto 6. Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta acerca da atividade da autarquia, bem como da situação financeira prevista na alínea do número 2 do artigo 9 da Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro. A Sra. Presidente interveio e fez um breve resumo da informação em questão. Neste ponto também tiveram intervenção os seguintes membros: Martim Lebre, Telo Seco, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia. Ponto 7. A aprovação da ata em minuto foi aprovada por unanimidade. Após a ordem do minuto, preveio que a doutora Helena Costa da Silva e o Sr. António Luís Aurélio Mendes. Certo. Alguma correção que queiram propor? Não? Eu vou pôr à votação. É a minuta dada. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade a minuta da ata. Obrigado pela vossa presença. Não só os eleitos. Em segundo será 22 e 15. Exatamente, muito bem. Não só o agradecimento aos eleitos, mas também àqueles, ao público, que, sendo fregueses aqui da nossa freguesia, têm interesse nos assuntos da freguesia e vêm cá participar. Para a próxima podem trazer mais gente convosco. Nós gostamos de ver a sala cheia. E um bom resto de noite e passem bem. Até à próxima. Temos que assinar. É a parte